A nossa resenha de hoje é do livro A Fogueira, escrito pela atriz Krysten Ritter e lançado aqui no Brasil pela editora Rocco. Vocês provavelmente já conhecem a Krysten. Ela é a protagonista da série Jessica Jones da Netflix, aquela super-heroína maravilhosa da Marvel. Já fez participações em séries como Breaking Bad, Gossip Girl, Veronica Mars, entre outras. E agora ela tá estreando como autora. Em A Fogueira a gente vai ter um livro narrado em primeira pessoa pela personagem principal, que é a Abby. Ela tem por volta de 30 anos e mora em Chicago. A Abby é advogada, especialista em causas ambientais. E a empresa da Abby vai começar a trabalhar em um caso que vai fazer com que ela volte à sua cidade natal. Uma cidadezinha no interior de Indiana, bem rural, chamada Barrens. Só que a Abby tem um passado bem mal resolvido com o local. Desde que ela se formou no colégio, a Abby foi embora e nunca mais voltou para a cidade. E isso foi há 10 anos. E no começo a gente não entende muito bem o que aconteceu com ela ali, e o que gerou essa relação tão conflituosa com Barrens. Então, para a gente entender toda essa tensão, dela voltar para a cidade natal, vamos fazer um pequeno histórico aqui de como foi a vida dela na cidade. A Abby não tinha muitos amigos no colégio. Na verdade, ela não tinha nenhum. E para piorar a situação, ela sofria muito bullying das garotas populares. E se a família é um refúgio para alguns, esse não era o caso da Abby. A mãe dela morreu quando ela ainda era muito nova, e o pai, que é um fanático religioso, era muito rígido com ela quando ela era apenas uma garota. Quando a Abby estava no último ano no colégio, as 4 garotas mais populares da escola, Casey, Misha, Annie e Cora, as mesmas que incomodavam a Abby, ficaram doentes. E ninguém conseguia diagnosticar o que elas tinham, mas algumas das mães apareceram publicamente afirmando que aqueles sintomas eram relacionados à produção de plástico de uma das maiores empresas em Barrens, a Optimal. Mas depois de algum tempo, como a coisa foi ficando bem séria, as meninas voltaram atrás e disseram que aquilo tudo era só uma invenção delas. Só que a Abby nunca se convenceu daquilo, porque ela realmente se lembra de ter visto uma das meninas passando mal, que era justamente a Casey, a menina mais popular de todas, a líder do grupo e quase uma Regina George de Barrens. E o fato da Abby guardar tão bem aquela lembrança é porque ela e a Casey tinham sido muito amigas na infância. Então esse contexto da falta de amigos, do bullying no colégio e de toda a rigidez e maldade do pai dela com ela, criaram um ambiente muito tóxico para Abby, que fez com que ela saísse da cidade e nunca mais quisesse voltar. E por mais que ela queira esconder dos outros e esquecer definitivamente que ela é de Barrens, a Abby ao mesmo tempo tem um sentimento complexo em relação à cidade, porque ela sente que ela precisa resolver todas essas pendências com o lugar para que ela consiga seguir a vida dela adiante. Então, quando a Abby descobre uma reclamação de um morador de Barrens sobre água contaminada pela Optimal, ela vê uma oportunidade perfeita para voltar à cidade, por mais que ela negue, e tirar aquele esqueleto do armário. E aí o leitor vai entrar nessa jornada com a Abby para descobrir se a Optimal realmente é um risco para a cidade ou não. Só que a equipe da Abby está investigando justamente a maior empresa da região, ou seja, aquela que mais oferece empregos, que mais investe em infraestrutura e que mais traz renda para a cidade de uma maneira geral. E isso traz uma tensão entre a população e o grupo de advogados. A Optimal é a queridinha de Barrens. Só que desde o primeiro momento em que a Abby chega na cidade, ela começa a reviver várias coisas do passado no presente. E a cada segundo naquela cidade, a gente vê um contraste bem grande entre as lembranças da Abby, do que Barrens era, e do que a cidade é atualmente, de como aquelas pessoas foram e de como aquelas pessoas estão hoje em dia. Então o leitor vai reviver junto com ela vários flashbacks, sempre mostrando a Abby adolescente e a Abby adulta. E quanto mais a Abby vai investigando, ela vai conhecendo outras personagens e percebendo que quase todos à sua volta estão com problemas muito sérios. E isso cria um clima claustrofóbico para a protagonista, que em vários momentos se sente muito sufocada e com vontade de fugir dali. E a Abby é uma narradora bem reflexiva. Ela é bem detalhista com as coisas, bem sensorial, ela descreve as pessoas, os ambientes, os cheiros, e ao mesmo tempo ela narra passagens bem fortes e cria metáforas bem intensas para pensar sobre as coisas. E isso me trouxe um paralelo com o livro As Garotas, em que a autora Emma Cline consegue elaborar reflexões que até o leitor para pensar na sua própria vida. E outro paralelo que eu acabei criando com A Fogueira foi com Jessica Jones, porque assim como a Jessica, a Abby também precisa enfrentar os fantasmas do passado e desenterrar segredos muito profundos da sua história. O livro é muito bem construído e a Krysten conseguiu criar uma
mistério super complexo. A narrativa acaba sendo bastante surpreendente e os temas abordados são bem atuais e muito importantes, e eles devem ser discutidos. Eu não vou poder falar aqui porque é um super spoiler da história, mas leiam o livro que vocês vão entender o que eu tô falando. E como o livro é muito elaborado, a história em alguns momentos pode ficar um pouco cansativa, e algumas passagens acabam não levando muito a lugar nenhum. E quando você termina de ler o livro, você percebe que ficaram algumas pontas soltas na narrativa. E eu, como leitora, gosto que as tramas tenham uma conclusão. Eu não gosto de ter que ficar criando teorias sobre o que aconteceu na história. O livro pra mim foi 4 estrelas, eu gostei bastante do desfecho, eu achei surpreendente, achei que ele tem um plot twist ali bem interessante, e a autora vai abordar diversos temas ao longo da narrativa. Inclusive, a relação familiar conflituosa da Abby com o pai dela, que é a cereja do bolo do livro. Essa foi a nossa resenha de hoje do livro A Fogueira. Se você curtiu, deixa o seu joinha aí embaixo e se inscreve no canal para não perder as resenhas dos próximos livros. Tchau, tchau!